de RCP. Hoje a gente viu os vídeos aqui e, na verdade, o que vocês vão fazer no dia da prova vai ser bem parecido com aquilo que estava no vídeo lá. Só que a gente vai usar esse aparelho aqui. Eu cheguei a mostrar para vocês tudo? Não, né? Esse aqui é o desfibrilador externo automático. Ele é o aparelho que a gente vai usar para poder fazer os procedimentos de RCP. Esse aparelho aqui, junto com aquela técnica toda que a gente viu no vídeo, que eu mostrei nas semanas anteriores, tá? Vão ajudar vocês a passar na prova, digamos assim, tá? O único equipamento que a gente não viu então direito foi esse aqui, não é? Porque o boneco vocês já viram como é que ele é, como é que ele funciona. A gente já falou sobre o BVM, não foi? E a gente já falou sobre a Pocket Mask, não foi isso? O desfibrilador, então, ele é um aparelho. Esse aqui é um simulador, na verdade. Ele tem as mesmas dimensões, faz as mesmas coisas que o desfibrilador faz. Só que tem uma coisa que ele não faz que o desfibrilador faz, que é dar o choque. Então ele é um simulador. Ele foi desenvolvido para a gente ensinar o BLS. Tá? As técnicas de BLS consistem na compressão torácica e no uso correto do desfibrilador. Esse desfibrilador ele vem com um conjunto de pás de adulto e um conjunto de pás que chamam de pás pediátricos, né? Que são para crianças. Tá vendo aqui? Elas são pequenininhas. A gente não vai usar essas aqui. Então tem aquelas que estão zerinhas ainda na embalagem, tá? Mas elas são indicadas para crianças, né? Principalmente lactentes neonatos, tá? Essa daqui a gente usa para adultos e crianças, de acordo com o manual lá. Se eu não tiver essa pá aqui, eu não faço ou eu posso usar de adulto? O que você acha? Pode usar de adulto? Eu tenho um desfibrilador externo automático, uma pá para adulto e outra para criança, adulto e criança. Se eu não tiver essa pá aqui, porque eu usei e não sobrou mais nenhuma, e eu tenho essas outras aqui, eu uso o aparelho na criança com a pá de adulto ou não? Sim. Sim ou não? Eu acho que sim. Sim, né? Sim. Aí a observação que ele fez aqui, a carga vai ser a mesma. Será que se eu usar a pá da criança, digamos assim, e a pá do adulto, independente de qual é o tipo de estrutura, o choque será o mesmo ou o choque será diferente? Diferente. Diferente, o choque é diferente. Mas não é o aparelho que dá o choque diferente, e sim a pá que tem uma resistência maior. Tranquilo? Essa pá aqui, que é a pá infantil, digamos assim, ela tem uma certa resistência ao choque. Então ela diminui um pouco a carga. Mas isso não significa que eu não posso substituir ela pela pá de adulto, caso eu não tenha essa daqui. Se eu não tenho essa pá aqui, eu troco pela pá de adulto. Tranquilo? Mas a gente não pode dar um choque, vai ser um pouco maior. Mas isso não significa que vai causar uma adesão. Tranquilo? Então, em primeiro lugar, vem o cidadão, ele precisa receber o choque. Porque imagina, se eu evitar de dar o choque na criança porque a pá não é condizente com o tamanho, a gente não vai nunca conseguir fazer esse coração parar de fibrilar. Então ele vai estar fibrilando sempre. Você vai estar fazendo RCP, vai ficar horas fazendo isso e o coração vai ficar horas fibrilando. Porque a única coisa que faz o coração parar de fibrilar, no nosso caso aqui, é o choque dado pelo desfibrilador. Sem ele, o coração continua fibrilando. Tranquilo? Beleza aí? Então o aparelho ele tem basicamente dois botões, ó. Esse botão verde aqui, ele é o que liga o equipamento. Ele tem aquele símbolo internacional do ONU, sabe qual é? Uma bolinha com traço em cima. Que tem na televisão, nas paradas todas, tá? Então ele é um botão que você liga o aparelho e o outro botão que você desprende o choque, você dá o choque, tá? Esses dois botões, eles são praticamente os únicos botões que tem no aparelho. Nesse aqui tem outros botões, porque na verdade são botões que a gente regula para poder simular um acontecimento. Então aqui eu consigo colocar cenas diferentes para um paciente diferente, tá? Mas no real você não tem esses outros botões aqui do lado não, só tem o on e o choque, tá? Eu tenho um local onde você insere o cabo que vai conectar na pá para o paciente ser avaliado pelo equipamento e para que ele possa receber o choque, tá? Essa pá aqui, esse conjunto de pás aqui, assim como no conjunto de pás de pediátrico, tem alguns desenhos que a gente vai seguir na hora de colocar a pá no paciente, ó. São duas, tá vendo? Essas duas pás aqui, elas têm desenhos. E esses desenhos dizem a posição onde você vai colocar ou vai inserir a pá. Não tem como errar a posição.
Então, uma das pás aponta o local onde você coloca ela e a outra faz a mesma coisa. Então, a gente, no caso do cenário real, você vai tirar da embalagem, você vai olhar para a pá e vai saber onde coloca ela. Ó, essa daqui está dizendo para eu colocar a pá no lado direito do paciente em cima, então ela tem que ficar aqui. Tranquilo? Então você vai lá e coloca ela no lugar onde o desenho marca. Beleza, coloquei lá. Essas não estão mais grudando porque já foram 50 milhões de vezes usadas. Tá? Essa outra pá aqui diz o que? Eu tenho que botar ela no lado esquerdo aqui, ó, tá? Colado no tórax do paciente. Aí fica o cabo da pá aqui para você fazer a conexão do fio. O fio, ele vai conectar as pás até o equipamento. Tranquilo? Essa conexão com o equipamento, ela deve ser feita, senão o aparelho não funciona. Então, como é que o aparelho sabe se você conectou ou não a pá? Porque ele vai saber se o circuito está fechado ou não. Quando você liga o equipamento, ele faz um diagnóstico próprio, ele vai rastrear o aparelho, procurando se a pá está conectada nele. Então, quando a gente liga ele aqui, ele vai procurar se existe conexão da pá. Se não existir, ele vai mandar você conectar a pá para seguir com o passo a passo. Então eu vou ligar ele aqui agora, ele está em outra língua, está em inglês, inglês ou espanhol. E quando eu ligar, você vai ver que ele vai ficar com a luzinha amarela piscando aqui. Então, ó, liga ele faz um bip longo, tá? Nesse bip longo ele está procurando a pá. Quando ele não acha, olha só, a luzinha amarela fica piscando, tá vendo? Então, essa luzinha amarela significa que eu tenho que conectar o cabo da pá no equipamento. Quando a gente liga o cabo do equipamento aqui, ele segue. Então ele analisa o ritmo cardíaco e vai dizer se tem ou não necessidade de choque. Tranquilo? Beleza? Se você tira a pá, ele pisca de novo, tá vendo lá? E fica pedindo para você conectar a pá no local direito. Então assim, depois que você conectou a pá no local, que ele faz a análise do ritmo cardíaco, ele vai pedir para você se afastar, para ele verificar se tem necessidade ou não de dar o choque. Então, ó, quando ele indicar o choque, que é o que ele vai fazer aqui agora, essa parte aqui de baixo começa a piscar. E ele emite um bip longo, enquanto você não apertar o botão. Tá? Então, pisca aqui embaixo e ele fica com um bip longo, tá vendo? A luzinha fica piscando, até você apertar o botão para dar o choque. Tranquilo aí? Quando você aperta o botão, ele dá o choque e pede para você fazer esse CPR, que é o CP. Tranquilo? Aí ele começa a emitir bips e esses bipzinhos vão ficar assim durante 2 minutos. O que significa esses 2 minutos? Esses 2 minutos é o tempo que você vai levar para fazer 5 ciclos de 30 por 2. Tranquilo? Beleza? Dúvidas aí? Vou repetir agora de uma forma mais contextualizada. Então, ó, digamos que você vai fazer um atendimento. Vou colocar o equipamento no lugar aqui. Vou supor que esteja tudo guardado aqui bonitinho. Quando você for fazer o atendimento, a gente vai observar que é igual aquele vídeo que a gente viu lá, né? Tá, com o procedimento de 2005. A única coisa que muda é que a gente não faz o ver, ouvir e sentir. Lembra do VOS? Lá no vídeo ela fez o VOS, mas a gente não vai fazer. No nosso caso, o que a gente faz? A vítima está deitada no chão, você vai se aproximar, depois que avaliou a cena, a gente avaliou a cena está segura, tudo bonitinho, a gente vai tocar no ombro da vítima. Senhor, tá me ouvindo? Não responde, a gente vai olhar para o tórax. Quando você olha para o tórax, o que você na verdade está procurando? Uma expansão visível do tórax, não é assim que funciona? Se você olhou para o tórax e ele não expande, é porque a pessoa não respira. Tranquilo? Eu não preciso, mas eu posso. Eu não preciso fazer a ferição de pulso aqui na carótida, mas eu posso fazer a ferição do pulso na carótida. Tá? Se eu não quiser fazer a ferição do pulso na carótida, a gente começa a fazer o tal do CAB. O que é o CAB? O CAB vem depois da avaliação da cena, depois da avaliação do paciente. Tá? Avaliei a cena está segura. Eu vou avaliar o paciente. Senhor, senhora, está me ouvindo? Não responde. Olho para o tórax, não tem expansão visível do tórax. O que eu vou fazer depois que eu constatei que o paciente tem uma PCR? O que a gente faz? Chama o resgate. Depois que eu constatei que ele não tem pulso, não respira, a gente vai ligar o 192 e vai chamar o serviço de emergência médica. Assim que você chamar esse serviço de emergência médica, a gente vai procurar um equipamento desse aqui. Se não tiver disponível nenhum aparelho desse, você vai comunicar ao serviço de emergência médica para trazer um desfibrilador. O ideal, segundo o manual, é que o desfibrilador seja utilizado no primeiro minuto de PCR. Por exemplo, eu toquei no ombro da vítima, não responde.
Tá? Então o que eu vou fazer? Eu chamo o 92 e pego o desfibrilador. Se ele chegar no primeiro minuto, a chance de sobrevivência dessa pessoa chega a 93%. Se no primeiro minuto de RCP, de PCR, você aparecer com um aparelho desse aqui, as chances de sucesso no socorro são de 93%. A cada 1 minuto que você fica sem prestar atendimento, quais são as chances de sobrevivência? São 10% menores a cada 60 segundos que você passa sem atendimento. Então, a cada 1 minuto, a chance de sobrevivência cai 10%. 10 minutos sem socorro, de acordo com o manual, as chances de sobrevivência são de 100% negativo. Tá? Só que não significa que você vai deixar de fazer, porque tem essa estatística aí. Lembra dos afogados, o pessoal que tem uma emergência num local muito frio? Então você tem metabolismo reduzido, tá? Que eu posso salvar a vida desse cara mesmo com 10 minutos de PCR sem atendimento. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Chamei o 92. Enquanto a ambulância está se deslocando até você, a gente vai começar a fazer o RCP, não vai? Então como é que se faz o RCP? O manual determina o seguinte: há um cruzamento entre o plano médio sagital, tá? E uma linha abaixo da linha intermamilar. É um pontinho logo abaixo da linha intermamilar. Isso para o manual de 2010. No dia da prova, para você não fazer besteira, pode usar como referência a linha intermamilar. Então a gente vai usar a linha intermamilar com o plano médio sagital e vai encontrar um centro para fazer a compressão. Quando você encontrar o centro do tórax que vai ser utilizado para fazer a compressão, a gente vai desprender as compressões seguindo o ritmo e a amplitude das compressões que o manual sugere. Eu tenho que fazer 30 compressões para um intervalo de 2 ventilações. Essas 30 compressões, dentro de 1 minuto, tem que somar mais do que 100 compressões por minuto, não é assim que funciona? E a amplitude de compressão do tórax no adulto e na criança, 5 centímetros. No lactente neonato, 4 centímetros. Beleza? No dia da prova eu vou primar pelo conhecimento de vocês do procedimento. Por exemplo, será que pulou a etapa? O cara veio, avaliou a cena, tocou na vítima, não responde, ele já começou a fazer o CAB. O que ele esqueceu? De chamar o 92. Então o esquecimento de chamar o 92 eu já tirei uma parte do ponto dele. Tranquilo? Dependendo daquilo que você esquece, eu sei se for algo maior ou menor. Tranquilo? Eu vou levar em consideração a importância. Deixar de chamar o 92 é importante ou não? Muito ou pouco? Muito, porque se você não chama, você vai ficar aqui 2 dias fazendo isso e ninguém vai adivinhar que você está aqui. Então não chamar o serviço de emergência médica é importante. Tranquilo? Tem uma outra observação importante aqui. Vai ter desfibrilador. Tem uma outra coisa importante aqui que é o seguinte: eu avaliei a cena está segura. Beleza, não tem risco de incêndio, de intoxicação, de nada, beleza. Eu agora vou interagir com a minha vítima. Na hora de eu promover a interação, o que eu não posso esquecer? Da luva, beleza? Então eu não vou tocar nele sem antes colocar um equipamento de proteção individual, tá? Esse equipamento será a luva, porque eu vou tocar nele assim. Eu não vou fazer VOS nele, não é? Então eu não preciso naquele instante usar óculos e máscara, como a gente vê no trauma. No trauma o cara usa luva, óculos, máscara, o macacão até o punho. No dia da prova vai ser só fazer uma simulação? Só simulação, tudo simulação. Né? Então, a gente não vai fazer VOS, então não precisa. Eu coloquei óculos, máscara, luva, não precisa disso tudo. Eu só preciso que o senhor fale, coloquei as luvas, toquei na vítima para ver se ela tem sinal. Eu vou dizer para você se tem ou não. Tá? Então eu vou dizer se tem parada cardíaca, se tem parada respiratória, se está com agônica, se não está. Eu vou dizer o que seu paciente tem. Na grande maioria das vezes, PCR. Que é o verdadeiro. Boa pergunta. Na hora de chamar resgate, quem que vai chamar o resgate? Geralmente chama o resgate aquele cara que está ocioso. O que é o ocioso? Não é o ansioso, não. O ocioso é o que está sem fazer nada. Se eu estou aqui, senhor, está me ouvindo, não responde, chama o 92. Por quê? O cara que vai chamar o 92 vai fazer isso enquanto eu vou começar a fazer o CAB. O CAB, pessoal, ele pode ser feito no mesmo instante que você desprende a informação do 92. Por exemplo, eu estou com alguém fazendo um socorro. Na hora que eu falo assim, chama o 92, eu já posso começar a fazer o CAB, porque eu não esqueci do resgate. Entendeu? A gente não esqueceu do resgate. Então você pediu para chamar e já começa a fazer o CAB. Como é que consiste o CAB? O CAB significa compressão torácica, abertura da via aérea e ventilação. Tranquilo? No caso da ventilação, quem vai fazer? O guerreirinho que está aqui, né? É o cara que chamou o 92.
Nesse tempo que ele vai chamar o 92, eu posso fazer 30 compressões. E na hora que eu acabar de fazer as 30 compressões, como é que eu vou ventilar se o cara está lá falando com o bombeiro, se está lá falando com o SAMU? Eu posso continuar fazendo ou eu paro para esperar ele vir? Então a gente continua fazendo. Eu posso pular a ventilação? Posso. Beleza? Lembra disso. Se for profissional da saúde, você pode até ventilar ele. Comprimo, ventilo. Comprimo, ventilo. Mas se não for profissional da saúde, eu vou ficar fazendo só as compressões, independente se ele está falando com o bombeiro ou não. Tranquilo aí? Dúvidas? Pergunta? Vai ter algum minuto, alguma coisa? Não, Vai deixar à vontade. não, vou deixar a vontade entre aspas. Né? Vai ter algum tempo para chamar socorro? Não, vai ser na hora. Tipo assim, não vai ter um tempo para você chamar o socorro. Eu quero que você lembre disso. Nós vamos conseguir chamar socorro e a ventilação. Qualquer um da equipe pode lembrar desse detalhe. Qualquer um da equipe pode lembrar desse detalhe. Beleza, falou pra mim, ó, chama o 92. Eu já vi que vocês lembraram, um ou outro. As notas são individuais, porque eu vou ver o que cada um tá fazendo. Né? Se o cara que tá aqui fazendo a compressão falhar, eu tiro o ponto dele, eu não tiro o ponto do outro. Se o cara que tá ventilando falhar, eu tiro o ponto dele, eu não tiro o ponto do outro. Então eu tiro o ponto daquele que comete o erro, tranquilo? Você vai escolher quem vai ventilar a ventilação? Não, eu não vou escolher nada. Vou deixar vocês à vontade, entendeu? No dia eu posso fazer trocas. Na hora de chamar o 92, eu falo, tô chamando o 92. Já é o suficiente. Já é o suficiente, já pode voltar para integrar a equipe. Entendeu? Você não precisa ficar aqui fazendo teatro. Ou Ele não anda no desfile. Não, ou é então depois que você fez o procedimento, né? Uma pessoa fazer a compressão, chama um 92, aí já vai levar. Não, o que você não pode fazer, o que você não pode fazer Já é avaliou a cena. comprimiu 2, 3, 5 vezes, ele lembrou do 92, já, né? Chama o 92. Ali no vídeo, teve gente que fechou a mão assim, Sim. teve gente que fechou a mão assim. Independente das duas posições, está certo. Tá, não tem problema. Quando você fecha a mão, você ganha uma certa estabilidade, mas depende do socorrista. Às vezes o cara se sente melhor com a mão esticada, não tem aquela obrigatoriedade de eu fechar ela para fazer o socorro. Até porque a gente não usa essa parte da mão para fazer a compressão. A parte da mão usada é essa daqui. Então é essa parte que vai jogar o peso em cima do tórax. Tranquilo aí? Vamos lá. E no caso do desfibrilador? No caso do desfibrilador vai acontecer a seguinte observação. Quem monta e quem dá o choque. Essa é a dúvida geral. Quem é que monta o aparelho e quem é que dá o choque na vítima. Então o aparelho ele vai ser fornecido lá no dia. Só que ele vai ser fornecido se você lembrar dele. Se você chamar o 92 e não tocar no assunto, eu não vou tirar ele não. Ele vai ficar comigo aqui, o socorro todo. Exatamente. Tranquilo? Então a chamada tem que confessar. Exato. O que o manual diz? Chamar o 92 e pedir um ideia. Se ele tiver, ele é fornecido. Se ele não tiver, você espera o socorro trazer. Se você me pede, eu te forneço ele. Mas Se você durante não a pede, prova eu você seguro vai ele. usar isso como. Como é que eu vou saber que Como é que você vai saber? Toda vítima IPCR precisa de um desses. Todas. Beleza? Toda ela. Então assim, no dia da prova eu vou ficar de olho nos senhores. Aí eu não tem desfibrilador não? Depende, você quer? Quer, aparece um, né? Esse cara vai ter que fazer a compressão e depois dar o choque? Vamos chegar lá, fala aí. Porque eu tô querendo perguntar o seguinte, cara, assim quando a pessoa chama o 92, ela automaticamente tem que falar assim, vai trazer o desfibrilador ou não, né? Não, isso aí é regra. Você chamou o 92 pedindo desfibrilador. Entendeu? Isso é regra. Isso aí é fundamental. Nesse caso, quando o pai estiver avaliando ele, eu posso te pedir, dá o... Não, ele tem que avaliar primeiro. Você não pode chegar aqui já avaliando pedindo ideia. Não, só quando ele avaliar, aí eu posso... Acabou a avaliação, ele constatou que é PCR, aí sim, o 92 desfibrilador. Aí se você pedir, ele aparece. Se você não pedir, ele fica concluso, beleza? A contagem das compressões tem que ser... A contagem da compressão é por quem comprime contra 30 vezes em som que o amigo possa ouvir. Tranquilo? Por quê? Ele vai ventilar mediante a 30ª compressão. Se você conta pra você e de repente você para, você vai olhar pra cara dele, vai olhar pra sua cara, até ele se ligar, já passou os 5 segundos. Aí o titinho aqui, né, vai dar um jeito em você. Tranquilo? Beleza aí? Não sei se você falou quantas pessoas? 2. São duplas. Aí vamos lá. O desfibrilador alguém pediu. Ele apareceu. Para quem que esse desfibrilador vai ser dado? Vai ser dado para o cara ocioso. Porque um guerreiro vai estar fazendo a compressão, não vai? Isso. E o outro vai estar relaxado, né? Esse relaxado vai ganhar um desfibrilador. Quem monta? O cara que está comprimindo ou o cara que não está fazendo nada? Ele não tá fazendo nada. Beleza? Então ele vai deixar de fazer nada para fazer alguma coisa.
Então esse cara que não está fazendo nada, ele vai montar o equipamento. Agora, aonde ele monta o equipamento e quem é que vai dar o choque? O equipamento ele é montado segundo o manual, sugestão do manual, o equipamento tem que ser montado no lado esquerdo da cabeça do paciente, logo acima da orelha. A gente está vendo a orelha do paciente aqui, o aparelho tem que ficar montado aqui. Voltado para quem vai dar o choque. Por exemplo, se o cara que não está fazendo nada, ele quiser não fazer nada mesmo, ele vira o aparelho para quem está comprimindo. Então ele botou em você, você não pode reclamar. Então quando ele virar o aparelho para você, é você quem tem que dar o choque. Ele vai ficar só aqui na ventilação, pá, de manhã. Beleza? Quando ele vira o aparelho para você, você vai continuar fazendo a compressão e ele vai pegar a pá número 1, vai botar no lugar, vai botar a pá número 2 no lugar e ele vai ligar o aparelho. Quando ele ligar o aparelho, todo mundo se afasta. Tranquilo? Por quê? Nesse momento em que ele ligou o aparelho vai avaliar o ritmo cardíaco do paciente. A pergunta que ele fez, por que uma pá vem em cima e outra pá vem embaixo? Porque a posição do coração é essa aqui no tórax. Tá? A base dele é no mediastino e o ápice dele é voltado para o lado esquerdo. Então o coração ele fica assim, ó, obliquado no tórax. Então eu boto uma pá em cima e outra embaixo, porque essas duas pás elas conseguem medir o estímulo elétrico do coração, de cima para baixo. E na hora do choque ela faz a mesma coisa. Um choque vem de cima para baixo e outro de baixo para cima. O choque desse aparelho é bifásico. Então é um choque que vai e o outro que volta, que é para desfibrilar. Tá? Por isso que ela fica uma em cima e outra embaixo. No momento do choque, no momento em que o aparelho fizer a avaliação e que ele constatar que precisa do choque, ele vai mais uma vez dizer para que todos fiquem afastados. O aparelho faz isso 2 vezes. A primeira vez que ele faz é para analisar o ritmo cardíaco, não toque no paciente, analisando o ritmo cardíaco. Todo mundo se afasta. Depois que ele analisa, ele vai falar assim, ó, não toque paciente, choque indicado. Aí o aparelho vai emitir o bip e vai piscar a luzinha do choque. Quem é que vai dar o choque? O cara que está na compressão. Porque nessa hora, ele vai estar parado, não vai? O aparelho não pede para se afastar, então eu me afasto aqui e fico de olho no aparelho. Quando a luzinha do choque acender, eu aperto o botão para dar o choque. Quando você apertou o botão do choque, o aparelho tem um delayzinho de uns 2 segundos para poder mandar você fazer a RCP. Eu preciso esperar ele mandar eu fazer a RCP? Não. Então, quando ele começa a fazer pi, pi, pi. Isso aí. Ele vai levar uns 2, 3 segundos para começar a emitir os bips. Eu não preciso esperar o aparelho começar a bipar para eu fazer o RCP. Porque isso daí é uma rotina. O aparelho sempre vai fazer isso. Então não existe surpresas. O aparelho é programado para fazer isso. Ele faz 2 coisas. Uma, ou ele manda você fazer RCP ou ele manda você dar um choque. Não tem inversão nisso aí não. Ou é dar o choque ou é fazer RCP. Mas sempre vai ter que fazer o RCP. Então eu não preciso esperar o aparelho mandar. Você deu o choque, tirou o dedo do botão, não tem mais risco, você pode começar a comprimir. Ele vai levar um tempinho e vai mandar você fazer a mesma coisa, só que você já está começando a fazer. O que eu ganho com isso? Velocidade das compressões. Isso é bom para o meu paciente. Tranquilo? Fabrício, então o choque faz a compressão, então o choque? Nem sempre. Aí vamos lá. O cara que colocou aqui virado pro cara da compressão, então ele não quer fazer nada mesmo. Mas pode ser que ele seja um cara de bom coração, ele coloca o aparelho aqui, ó, virado para ele. Tá errado botar o aparelho ali? Tá errado, né? A sugestão não é que ele fique aqui, mas é uma sugestão, não é regra, tá? Se eu colocar o aparelho aqui, não tem problema. Só que agora... Em cima da altura da... isso aí. Só que agora, nesse caso aqui, o botão do aparelho ou a face do aparelho não está virada para o cara que comprime, está virada para o cara que ventila, tá? Seria um negócio bem justo, né? Porque você está ali esperando o cara sofrer da compressão. Na hora de ventilar, você dá 2 ventiladas, fica com a mão no queixo e o cara tá lá, tá na compressão. Na hora de dar o choque, o que custa você dar o choque para o cara dar mais descansado? Porque o ritmo é muito acelerado e são muitas compressões e o paciente pode levar meia hora sem voltar, etc, etc. Tranquilo aí? Eu não sei. Dúvidas? Qual hora Fala aí. que a gente se afasta? A gente afasta em 2 momentos. A gente afasta no momento da avaliação, ligou, afasta. Ah, sim. Você não precisa nem esperar, mas ele vai mandar você fazer isso. Se você ligar o aparelho e ficar aqui no paciente, ele vai falar, afaste o paciente, eu não toque, aí você se afasta. E o segundo momento é quando ele vai dar o choque, justamente você não tomar um choquinho. São 200 joules. Esse intervalo de 3 segundos e o cara vai ficar comprimindo. Quando ele terminar os 30, aí eu vou de novo com a... Isso aí. No momento em que, ó, a pergunta importante é essa. No momento em que o ODE está instalado
e o cara da compressão está aqui, e o cara da ventilação está ali, a gente vai seguir o ritmo agora, vai ficar harmônico. 30 por 2 diretão. Não vai haver mais interrupções. Só vai haver interrupção se houver troca. Por exemplo, o cara que está aqui está cansado, ele não aguenta mais. Ele quer fazer a troca. Como é que a gente vai fazer a troca? Dá para fazer troca. No momento da prova eu posso pedir para trocar se eu achar que alguém está sendo engraçadinho. Então a troca é feita no momento da ventilação. Por exemplo, o cara está aqui comprimindo, ele fez 1, 2, 3, ele já está ruim. Eu estou vendo ele ficando vermelho, está esquisito. Quando ele fizer a 30ª compressão para ventilar, como é que vai ser feita a troca? A ênfase é a ventilação? Não, a ênfase é a Compressão. esse cara da compressão, ele pula para ventilação e o cara da ventilação pula para compressão e já começa a fazer. Tranquilo? Beleza? Esse pula é rápido mesmo. Então tem que ser sincronizado. Eu não aguento mais, eu quero trocar. Então não existe assim, não troca não, fica aí, não tem esse negócio não. Se o cara está comprimindo e disse que quer trocar, ele tem que trocar, porque o cara não está mais aguentando. Você que está na ventilação, está lá acostumbrando, beleza? Dúvidas aí? Outra coisa, posso dar bisu pro companheiro? Pode. Dependendo do esquema, pode. Por exemplo, assim, ó, o que é o lance do bizu? O lance do bizu é padrão, né, Forças Armadas. Então vai ser assim, você está aqui comprimindo, o cara está ventilando. Aí você faz isso, eu estou só de olho. Aí tu faz isso agora. O que eu entendo nisso? Que você está levando o cara nas costas. E eu vou, né, desfibrilar ele, né, na prova. Então assim, o bizu pode ser dado, mas você tem que tomar cuidado para você não prejudicar o seu colega. Nessa troca aí que você falou, pô, tô fazendo, pô, tô cansado, troca. Ele vai vir trocar, eu já vou falar pra ele, faz direto já a compressão. Beleza, não, isso aí tá tranquilo. Mas beleza. Não, porque acontece, Às vezes ele pode estar pensando que tá ali, voar. Ou não, cara, tô cansado, troca, já faz a compressão, já beleza. Isso aí, bizu. Outra coisa importante, a compressão, o manual sugere, preste atenção, o manual sugere que o socorrista fique do lado esquerdo do corpo do paciente, lembra disso? O manual sugere isso. Mas se eu estiver do lado de lá, faz diferença na compressão? Não. Então na hora da troca, o que eu posso fazer? Para ficar mais rápido, é o que a gente faz na prática. Para ficar mais rápido, eu não estou aqui comprimindo o tórax. Na hora que eu fizer a 30ª compressão, o cara já pula para lá e eu pulo para cá, entendeu? Para você não bater a cabeça, cair no chão aqui, dar tilt, entendeu? Então não precisa todo mundo vir para cá, desse lado. O cara pode girar para lá e a gente pode ficar fazendo essa troca. Tranquilo? A troca é permitida, tá? Ela só não é indicada porque você perde tempo. A não ser que a equipe seja bem equalizada e você não perde tanto tempo assim. Mas existe a possibilidade de fazer a troca. Então existe aquele cara fidedigno da compressão. O cara da compressão é aquele ali, é um negão desse tamanho. Que você já viu que ele aguenta bancar a etapa até o final. Né? Não precisa ser assim. Então todos podem fazer a compressão, todos podem fazer a troca. Não tem nenhum tipo de observação contra isso. Tranquilo? Outra coisa, tô fazendo a compressão, pedi pra trocar. Nessa que eu pedi pra trocar, eu pula a parte da ventilação? Não precisa, não precisa pular. Olha só, eu tô aqui fazendo a compressão, não tô? O cara tá ali para fazer ventilação. Aí ele fala para você assim, você fala para ele assim, eu não aguento mais, quero trocar. Ele não precisa nem mais ficar aqui, ele já pode ir para lá. Ele já pode ir para lá. Porque na hora que você fizer a 30ª compressão, você vai ventilar ele e o cara já começa a assumir o socorro. Tranquilo? Então a troca é um negócio estudado e sincronizado. Tá? Lógico que eu não vou ficar cobrando de vocês aí, fez a troca, é horrível, toma zero. Não existe isso. A gente está fazendo um curso disso. Isso aqui é um conhecimento básico do BLS. Então não precisa você fazer a troca no tempo recorde, né? Campeonato de troca de RCP, não precisa fazer isso. Então o negócio tem que ser feito, tem que ser funcional, vamos colocar assim. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser funcional. Tá? A gente não pode ficar trocando ideia na hora de trocar, de posição aí. Dúvidas aí, perguntas? Diga. Quando eu for montar um desfibrilador, a pessoa vai estar fazendo a compressão? Sim. A montagem do desfibrilador vai ser assim, sempre a pessoa vai estar comprimindo o tórax. Sempre. Então o cara vai estar aqui comprimindo. 1, 2, 3, 4, beleza. Aí o cara que vai montar o DE vai vir montar. Quando ele for montar o DE, ele vai pegar a pá número 1 e vai colocar aqui. Então não tem essa aí, chega pra lá, ou então tira a mão para eu botar a placa, não tem isso. Então o cara não tem essa parada de parar de fazer a compressão para botar o desfibrilador. Não pode esquecer o seguinte. Mas ele pode até vir por aqui por baixo, ele tem que colocar a pá. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, que a ênfase é na compressão. Então eu não posso parar de comprimir para nada. Eu só vou parar de comprimir aqui se o cara falar assim, caraca, a coluna da casa está caindo e a gente vai morrer. Todo mundo sai fora, deixa o cara lá. Beleza? Começou a fazer a compressão, já posso montar. Sim. Se ele tiver contigo, você já monta.
Já tem que tirar o escada. Isso aí, fala tudo. A distância sempre é essa, parece que A distância segura, de acordo com o manual, ela é maior, bem maior do que essa. Só que, pô, o choque não é magnífico, né? Não é aquele choque que tu dá um aperto do botão aqui e todo mundo vai ser executado. Não tem existe isso, né? É um choque focal, um choque centralizado, tá? E você não precisa afastar muito. Essa distância que eu tô tá ótimo, tá bom. Não tem problema Aí nenhum. no caso, observou a cena, observou o paciente, levanta o queixo para começar a condução. Vamos lá. O lance de levantar o queixo, como é que é o CAB? Levantar o queixo é a segunda parte do CAB, não é? Então eu tenho que abrir a via aérea antes de começar a comprimir? Não. Então a gente comprime antes. A gente faz as 30 compressões, depois eu faço a abertura da via aérea, que por último eu vou fazer a ventilação. Então, preste atenção. Olha a observação. Se fizer errado, está pulando etapa. Então eu vou pegar. Preste atenção nessa observação aqui, ó. No momento em que o cara fez a primeira compressão, será que eu já posso abrir a via aérea? Sim ou não? Tem que observar assim. Sim. Se ele fez a primeira compressão, já fez o cerco. Então eu já posso abrir a via aérea. O cara que está com o ambu ou com a máscara, ele tem que pensar nisso. Se o cara fez a primeira compressão, eu não vou ficar de gato mole e esperar ele fazer a 30ª para depois eu abrir a via aérea, para depois eu colocar a máscara, para depois eu ventilar. Quanto tempo eu tenho para fazer essa ventilação toda? 4 segundos. Eu tenho 4 segundos para ventilar o paciente. 4 segundos. Beleza? Se você levar mais tempo do que 4 segundos, não é o cara que está comprimindo que está errado, é você que está ventilando que está errado. Então eu vou tirar o ponto de quem? Quem está ventilando. Tranquilo? Então 4 segundos. 1 segundo para ventilar, não é isso? Outro segundo para esperar o ar sair, mais outro segundo para ventilar a segunda, mais outro segundo para o ar sair. Total, 4 segundos. Então se você esperar a 30ª compressão para depois abrir a via aérea, para depois colocar a máscara e depois ventilar, você vai passar dos 4 segundos, não vai? Você passou dos 4 segundos e tá com a caneta na mão. Beleza? Essa é a melhor parte do seu professor, tá com a caneta na mão. Tranquilo? Dúvidas aí? Então vamos lá. Fabrício, Diga. quando você começar a fazer a compressão, for armar o desfibrilador aí, Sim. se não der tempo de armar o desfibrilador e não fazer a ventilação, Boa pergunta. pode continuar fazendo? Boa pergunta. Vamos lá. De uma forma geral, todo mundo aqui. A pergunta dele é a seguinte. Eu estou fazendo as compressões e o cara está montando ideia. Eu fiz a 30ª compressão e o cara não acabou. O que eu faço? Continua a comprimir. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu paro para ventilar? Não, porque a ênfase é na... Não pode esquecer nunca disso. Mas tem algum intervalo entre a 30ª compressão e a Não, sem intervalos. Quanto menor terminou a 30ª já. Quanto menor for o intervalo, melhor para ele. Para você não, tu vai cansar, mas melhor para ele. Porque o objetivo é o comprimir mais do que 100 vezes por minuto. E se eu ficar colocando vários intervalos, eu não vou conseguir fazer essa etapa. Não vou conseguir cumprir os 100, as 100 compressões. São 5 ciclos, né? 5 ciclos de 30 por 2. Isso. Depois que dá o choque, começa a recontar isso. Isso. Né? Por exemplo, a gente faz, ó, 30 por 2 foi o ciclo, não foi? 30 por 2, 2, 30 por 2, 3, até o 5. Quando acabar o 5º ciclo, o ideal é você reavaliar o paciente. Se você tiver sem o desfibrilador, preste atenção, se você tiver sem o desfibrilador, a gente vai reavaliar como a gente fez no começo. Senhor, está me ouvindo? E olha a expansão visível do tórax. Se não tiver expansão visível e não houver resposta, eu começo tudo de novo, 30 por 2, 30 por 2. Se eu tiver com DEA, a gente vai fazer o 5º ciclo e vai começar outro. Por que eu não vou parar? Porque quem vai avaliar o paciente? O DEA. Só que o DEA faz isso a cada 2 minutos. E 2 minutos você já fez 2 ciclos de 5 compressões por 30 ventilações, 30 compressões por 2 ventilações. Então funciona assim. Eu só vou parar para avaliar ele se eu não tiver um desfibrilador. Se eu tiver, o que eu vou fazer? Quando o aparelho entrar na cena, aí eu paro. Porque o aparelho fala com você. O DEA vai falar. Quando passar os 2 minutos, ele vai falar assim, ó, avaliando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Aí você vai se afastar. Beleza? Nesse afastamento, ele vai verificar se está fibrilando, se não está, se precisa de choque ou não. Se ele falar que não precisa do choque, mas tem que fazer o RCP, a gente volta a fazer o RCP. Tranquilo? Dúvidas? É importante, olha só, é importante você conhecer sinais vitais, porque nesse intervalo de 2 minutos, o que acontece? Quando você chegar
no intervalo de 2 minutos, que o DEA entrar na cena para fazer a avaliação, ele vai dizer para você assim, ó, choque não indicado, inicie o RCP. Nesse momento, o inicie o RCP, no intervalo de 2 minutos, seria interessante que você avaliasse o pulso e a respiração. Porque, ó, o DEA, ele não avalia um coração que bate saudável. Tranquilo? Ele não fala pra você assim, ó, choque não indicado, tá tranquilo, se salvou o cara, Brasil, né? SAR. Ele não faz isso. Tranquilo? O aparelho vai dizer sempre pra você fazer RCP, sempre. Um coração bom ou um coração ruim. Então, assim, passou os 2 minutos, eu vou lá na carótida ou vou no braquial e verifico o pulso. O cara tem pulso, ele respira, eu boto ele na posição lateral de segurança, que não vai ser o nosso caso aqui. Tá? Porque o aparelho, como ele sempre manda você fazer a RCP, você pode estar fazendo a RCP num coração saudável, que você já conseguiu restabelecer o ritmo, só que você está confiando no aparelho. A gente tem que confiar no aparelho sim, mas como ele não identifica se o coração está bom ou não, a nível de assistolia ou de preservação de ritmo cardíaco, a gente vai avaliar a carótida ou artéria braquial para verificar se tem pulso ou não. No nosso caso da prova, a gente não vai fazer isso. Não vai ficar perdendo tempo de avaliar nada. Tá? Eu só quero que você faça o procedimento. Se o seu paciente voltou ou não, não importa. O que importa é que você saiba fazer o procedimento. O que importa é que você absorver qualquer coisa daqui da disciplina. Tranquilo? Que o dia que o bicho pegar, você tem pelo menos uma ideia de como as coisas funcionam. Dúvidas aí? Deixa eu te perguntar, em situação real, quantas vezes pode se dar o choque? Isso aí depende do equipamento, não existe observação para isso. O que existe é que, com o passar do tempo, esses choques vão sendo cada vez menos eficazes. Por exemplo, existe uma estatística que diz que após o 6º minuto, após 6 minutos sem o desfibrilador, o choque é quase indiferente. O aparelho já não tem aquela função padrão dele. Então, assim, ó, no primeiro minuto de PCR, o aparelho tem uma chance de quantos por cento de ajudar você? 93%. Só que no 6º minuto de PCR, sem você usar ele, ele já tem uma perda de função tão grande que é como se você não precisasse mais usar ele. O aparelho já não tem aquela função primordial dele. Porque olha só, pessoal, quando o coração para de bater, ele deixa de receber oxigênio, ele deixa de receber nutrientes. Como o coração ele é feito de músculo, e o músculo é uma célula viva, se não recebe oxigênio e não recebe nutriente, aquela célula vai o quê? Morrer. Se a célula morreu, eu posso dar um choque de qualquer milhões de volts nessa célula que ela não volta a viver. Choque não traz ninguém para a vida, senão cai um raio no cemitério para todo mundo sentando, né? Então o choque não traz ninguém para a vida. Tá? A função do choque no coração é organizar a distribuição elétrica dele. Então se você tem uma célula morta, a célula morreu, você pode dar o choque que for nela, que ela não volta a funcionar. Tranquilo? Dúvidas aí? Então funciona assim, se eu tiver um tempo muito longo de PCR, eu vou ter uma chance menor de sucesso com o desfibrilador. Beleza? Tranquilo? Fala tu. Se o cara demorar a montar o DEA, ele perde ponto na prova? Não, assim, você não vai demorar a montar o DEA porque ele é muito fácil de montar. Só você abrir, conectar o plug nele, apaga no lugar, está montado. Então o tempo é muito curto. Entendeu? O que não pode acontecer é você acelerar a ação e trocar a pá de lugar. Por exemplo, eu estou só de olho em você está querendo correr, aí eu boto a pá 1 embaixo e a pá 2 em cima. Eu vou empurrar. E ele está errado, beleza? O choque vai ser dado da forma errada, não vai obedecer o ritmo correto. Uma outra observação importante, que aqui a gente representa adulto e criança. No caso do lactente do neonato, e algumas vezes na criança, dependendo do porte físico, a gente monta a pá de forma diferente. Por exemplo, nos bebezinhos digo lactente neonato, a gente não monta a pá em cima e embaixo. No bebezinho a gente bota uma pá na frente e a outra pá colocada atrás. Beleza? Isso no lactente neonato. No adulto e na criança, as pás são montadas assim, uma em cima e a outra embaixo. Beleza aí? Dúvidas? Tranquilo? Na nossa prova, muito provavelmente não vai ter criança, bebês, né? O nosso bonequinho ou ele vai ser adulto ou ele vai ser criança. Existem algumas diferenças no adulto e na criança, né? São pouquíssimas, mas existem. Eu não vou trazer o bebezinho para cá, porque o bebezinho é a morte. Então, muito provavelmente,
a gente não vai usar o bebezinho. Vou botar muito provavelmente porque as coisas podem sofrer variações, né? Então, muito provavelmente não terá o bebezinho. Na aula da semana que vem, o que a gente vai fazer? Não tem teoria mais. Os senhores irão se dividir em duplas e eu vou dividir a turma na metade, como a gente veio feito anteriormente. Então, aquele pessoal que era para vir no primeiro tempo vem, e aquele pessoal que era para ficar em casa vem no segundo tempo. Tranquilo? Não terá aula de anatomia. Vou repetir para você não esquecer, hein? Na semana que vem, o pessoal que vinha no primeiro tempo para fazer aula prática, vem para fazer aula prática, e o pessoal que era para ficar em casa, vem no segundo tempo para fazer aula prática. Tranquilo? Beleza? Aí sim, os senhores já virão com as suas duplas pré-determinadas. Se, por exemplo, mas o meu amigo está na outra turma, então a gente vai começar a fazer organizações. Os senhores vão fazer organizações. O que não pode acontecer é a turma toda vir, porque não dará tempo para todos fazerem. Tranquilo? Na aula que vem você vai ter um contato direto com o boneco para avaliar a cena, avaliar a vítima, chamar o resgate, usar o desfibrilador, colar as partes, fazer o RCP, ventilar. Tudo a gente vai ver na semana que vem. Tranquilo aí? Dúvidas? Perguntas? Diga. Ele tá comprimindo, aí eu vou abrir a via aérea, eu vou fazer os dois agora. E eu já vou estar montado isso aqui. Aí ele vai falar se eu vou dar um choque ou não? Não, aí quem diz isso é o próprio desfibrilador. Não, é ele mesmo. Ele vai falar pra você, choque indicado, você vai perto do botão e dá. Se ele falar choque não indicado, o cara começa a fazer RCP e você começa a ventilar de novo. Entendeu? Então o aparelho ele é bem explicativo. O aparelho diz pra você o que você vai fazer. Tranquilo? Não tem como você pular etapas, tá? A gente só não precisa ficar esperando ele mandar fazer o RCP. Lembra desse detalhe? Não precisa esperar isso. Quando montar da liga já, colou a primeira pá, colou a segunda pá, liga o aparelho. Entendeu? Sim, mas mesmo com a sua compressão? Mesmo ele fazendo a compressão. Não tem que se afastar? Tem. Olha só, o cara não está comprimindo o tórax aqui, olha a dúvida importante, ó. Ele não está comprimindo o tórax. Quando eu apertar o botão de ligar, o que ele vai fazer? Ele vai se afastar. Mas eu estou na 17ª, se afasta. Entendeu? Independente de onde você está. Se ligou o 10, eu estou na 13ª compressão, eu me afasto. Beleza? A partir do momento que ligou. Isso aí. Por que a gente faz isso? Porque olha só, quanto mais rápido eu usar o desfibrilador, maiores serão as chances dessa minha vítima. Tranquilo? Então eu não preciso esperar o cara fazer a 30ª compressão para depois ligar o aparelho. A gente pode ligar o aparelho e ele se afasta. Logo eu começar a compressão, chamou o resgate, já liga o 10 já? Se chamou o resgate e pediu 10. Já liga, já o cara já está comprimindo. O cara já está comprimindo. Aí você vai pegar o aparelho, vai vir para cá e vai montar ele. Montou, já liga. Montou, apertou o botão do on, o cara se afasta. Indiferente se tiver no segundo ciclo. Indiferente. Beleza? Indiferente isso. Não precisa esperar chegar no quinto. Não precisa. Negativo. Se você está no. Você pediu o desfibrilador chegou. E você está ainda no primeiro ciclo. Beleza, já liga aí. Se o cara for rápido, contar, ainda no primeiro ciclo, e ligar, já pode ir. Sem dúvida. É assim que a gente tem que fazer. Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Existem vídeos no YouTube disso aqui. Aqueles que vocês viram lá na internet. Aquele vídeo do YouTube é exatamente como vai ser a nossa prova. Beleza? Que é, na verdade, exatamente igual que a gente viu naquele vídeo aqui. Tem uma técnica nele? Beleza? Então, esses vídeos aí, principalmente que a gente viu aqui, que o pessoal que tem ideia no bar, né? Lá no Beto deve ter um. Quando você chegar lá, você pergunta onde é que tá. Ele vai mostrar pra você. Né? Fabrício, você vai disponibilizar a máscara? Vou disponibilizar com ela. Essa massinha que vai acabar muito? É a Camujo. Mas até lá não vai estar boa. Ela vai estar boa. Beleza aí, pessoal? Perguntas, duvidinhas? Na semana que vem os senhores irão fazer tudão, beleza? E eu vou estar aqui para corrigir os erros. Sabe? Então até semana que vem.